Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Graças a Deus. Cadê a turma do glória a Deus? Cadê a turma do amém? Cadê a turma do aleluia? Aleluia, glória a Jesus. Deus de mistério e poder. Santo é o Senhor. Palavra do Senhor aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Ribalai, decanta labanai. Deus de mistério e poder. Ô Espírito Santo, és bem-vindo entre nós. És bem-vindo no nosso meio aqui, Espírito Santo. Tens liberdade em nosso meio. Oh, decanta labanai. Ribanai, decanta labanai. Deus de mistério e poder. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Quem encontrou, diga amém. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide, avisai a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Amém. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Glória a Deus! Tome assento. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Nessa noite, noite de Santa Ceia do Senhor, noite de pregarmos a palavra do Senhor com zelo, com esmero, com intrepidez, com unção, com autoridade. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu quero falar um pouco aqui sobre Jesus ressurreto. Jesus, em seus 3 anos e meio de ministério, uma coisa que ele sempre disse é que ele ressuscitaria ao 3º dia. Ele sempre disse que ele iria padecer na cruz, mas que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Que eles poderiam destruir o templo, mas com 3 dias ele o reergueria novamente. A palavra do Senhor nos diz que ao findado sábado, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e uma outra Maria foram ver o sepulcro. E ao chegar naquele lugar, elas depararam com a pedra removida, e havia um anjo naquele lugar. E a palavra nos diz que houve um terremoto, mas o terremoto que houve era aquele anjo tirando aquela pedra da frente do sepulcro de Jesus.
E ele fala para aquelas mulheres: olha, o Jesus que vocês vieram aqui ver, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vão e dizem aos discípulos que ele ressuscitou. E aquelas mulheres ficaram num misto de medo, de alegria, e ao irem para a Galiléia encontraram com Jesus e lhe abraçaram-lhe os pés e ficaram felizes, porque havia se cumprido o que o Senhor havia dito. E a palavra do Senhor ainda nos diz que Jesus falou para que elas avisassem os discípulos, para que eles fossem a Galiléia. E os discípulos foram para lá. E chegando lá, Jesus esteve com eles. Mas no entanto, a palavra também nos diz que alguns acreditaram, outros ficaram meio na dúvida do que tinha acontecido com Jesus. Nessa noite, amados irmãos, eu quero trazer a sua reflexão algumas situações da nossa vida secular, comparando com a vida dos discípulos e com aquilo que Jesus fez nessa terra. Jesus teve 3 anos e meio de ministério nessa terra. Ele nasce, aí a palavra fala muito pouco sobre a infância de Jesus, e depois dá um salto lá para quando Jesus já estava ali por volta dos seus 30 anos. E Jesus, em 3 anos e meio de ministério, ele prega o amor, ele prega toda uma doutrina que hoje para nós são princípios que nós seguimos. E a palavra do Senhor diz que mesmo Jesus fazendo todos aqueles milagres, mesmo Jesus curando as pessoas, mesmo Jesus vivendo situações ali com os discípulos, ainda havia dúvida no meio deles. Ainda havia pessoas que ainda duvidavam da pessoa de Jesus. Mesmo ele dizendo: eu sou o filho do Pai, né? E aqueles a quem o Pai me der, de modo algum lançarei fora. Mesmo ele dizendo, explicando, mostrando, ensinando, porque ele tinha palavra, e a palavra dele era uma fonte de água viva para as pessoas. Mesmo ele falando isso, ele sabendo de tudo que estava acontecendo, as pessoas ainda, alguns dos discípulos duvidavam dele. A palavra do Senhor diz que certa vez estavam os discípulos dentro de uma casa, e Jesus passa por entre as paredes e tal, e chega e diz: a paz seja convosco. Mas nesse dia Tomé não estava lá, e Jesus ceou com eles ali, comeu com eles e tal, e foi embora. Quando Tomé chega, eles falam: nós vimos o Mestre aí, que eu só vejo se eu ver as mãos furadas do lado dele e tal. Passa-se uns dias depois, estando todos eles juntos, Tomé também estava no meio. A palavra nos diz que Jesus entra e diz: a paz seja convosco. E ele vira para Tomé e fala: olha aqui, você não queria ver as minhas mãos, não queria ver o lado e tal? Bem-aventurado aquele que creu sem ver. Nós, hoje, com os nossos olhos físicos, carnais, talvez nós não vamos ver Jesus aqui na nossa frente. Pelos olhos espirituais sim, mas pelos olhos carnais não. Mas nós sabemos que existiu um homem que pregou o amor, que levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Um homem que se chamava Jesus de Nazaré. E as pessoas falavam, e as pessoas diziam que esse homem, quando Paulo começa a perseguir ele fala: nós vamos perseguir aqueles do caminho. Por que Paulo dizia isso? Paulo não, Saulo, né? Porque até então ele era Saulo ainda. Ele dizia: eu quero cartas para perseguir aqueles do caminho. Por quê? Porque Jesus havia dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Nessa noite a palavra do Senhor vem dizer para nós que ele mesmo disse, né? Quando ele é assunto aos céus, Jesus percebe que há uma tristeza entre os discípulos, que havia uma tristeza entre eles. Por quê? Porque a presença física de Jesus não estaria mais com eles. A presença física de Jesus não estaria mais ali andando com eles, indo para um lugar, indo para outros, operando maravilhas. Mas Jesus falou assim: fica tranquilo, que eu já pensei nisso também. Eu vou, mas daqui a pouco vai vir o Consolador. E a palavra diz que Jesus é assunto aos céus, e quando eles estão olhando para cima lá, eles estão olhando para cima,
um anjo chega perto deles e fala: olha, o que vocês estão olhando para cima aí? Esse Jesus aí que vocês estão vindo, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Glória a Deus. Passam-se 40 dias aproximadamente. Eles vão mais ou menos uns 500 para Jerusalém. Chegando lá, permanecem 120 dentro de uma casa. E acontece que dentro dessa casa, de repente, vem um estrondo, e vem sobre línguas como que de fogo sobre eles, e se manifesta sobre eles o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você fica pensando: poxa, mas eu vejo o irmão ali falar em línguas estranhas, eu vejo o irmão falar assim, falar assado. Eu quero dizer para você uma coisa: a palavra do Senhor nos diz que as operações podem ser inerentes de um e de outro, mas o Espírito é um só, é o Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo situações controversas, estamos vivendo situações complicadas, e hoje a gente quase não vê os dons espirituais sendo manifestados na igreja, porque tiraram a presença do Espírito Santo, deixaram de dar lugar ao Espírito Santo para dar lugar a palmas, a danças, a fogo na frente do altar, a paredes pretas, igrejas escuras, sendo que hoje nós abrimos o culto dizendo que o Senhor disse: haja luz, e Deus disse que a luz era boa. Ah, pastor, o senhor é contra? E sou contra, sim. Sou contra, porque eu sou de uma geração de cristãos, eu sou de uma geração de crentes que nós não tínhamos muita coisa para fazer. Ou nós íamos para a escola, ou íamos para o trabalho, casa e igreja. Nós não tínhamos tanto entretenimento como nós temos hoje. Nós não tínhamos tantas coisas para fazer como nós temos hoje. E hoje o diabo, que veio para roubar, matar e destruir, tem roubado o tempo das pessoas de comunhão com o Senhor. E se você não tiver comunhão com o Senhor, automaticamente você também não terá a presença do Espírito Santo. Se você não dedica tempo à adoração, não dedica tempo à leitura da palavra, não dedica tempo à oração, isso quer dizer que você não tem intimidade com o Senhor. E aí você não pode querer expressar uma autoridade que não está em você, ainda que o Senhor Jesus nos fala que nos deu toda a autoridade, porque toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele passou a nós. Tanto que Ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje em dia as pessoas vêm para a casa do Senhor, entram pela igreja, vêm para o culto, mas não entram no culto. Elas entram na igreja, se assentam, levantam a mão igual vaquinha de presépio, para cá, para lá, não sei o que, o mestre mandou e tal, que ele senta, levanta, mas elas não entram no culto. E se você não entra na dimensão do culto, você só é mais um espectador de culto. Você só é mais um que está aí limpando a cadeira. Nada mais do que isso. Você, quando vem para a casa do Senhor, você já tem que sair da tua casa, você já tem que levantar agradecendo a Deus: Deus, hoje à noite eu estarei na tua casa, cultuando ao Senhor em espírito e em verdade, porque a própria palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, decanta labanai, oh, decanta labanai, ribanai, decanta labanai. E nessa noite, amados irmãos, nós precisamos deixar com que as coisas do mundo nos vençam pelo cansaço. Tem muitas pessoas cansadas aí, e não é cansaço físico, não. Quem me dera se fosse cansaço físico, você deita numa cama, dorme 8 horas e acorda outro dia bom, igual um coco. Mas a pessoa está pensando o seguinte: eu vou na igreja de novo, vai nem que papo que Jesus vai voltar, e nunca volta, e eu estou esperando e nada. Pessoas que estão cansadas espiritualmente. E aí eu quero te dizer, amado irmão, que se você está nessa posição, eu quero te dizer: vigia, porque a apostasia está chegando na sua vida. Vigia, que a apostasia está chegando na sua vida. Quando você começa a achar que cultuar em casa é a mesma coisa que estar na igreja, quando você começa a achar
que deve ler a Bíblia só quando está na igreja, quando você começa a achar que a vida secular do seu trabalho é mais importante do que estar na casa do Senhor, quando você começa a medir determinadas situações, e você começa que está havendo uma desproporcionalidade ali, é hora de você rever os seus conceitos e é hora de você ver se realmente você se converteu. A palavra do Senhor diz o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você só deixa de ser criatura quando você passa pelo processo de aceitar a Jesus Cristo, de entender que Ele é Filho de Deus, descer as águas batismais, aí sim, e fazer a vontade do Pai. Filho é aquele que faz a vontade do Pai. Tem muita gente aí falando, eu sou filho de Deus. Não, Deus que me guarde, Deus que me livre, Deus que não sei o quê. E Deus está olhando assim para o cara, não te conheço não, filho. Não te conheço não, hein? Que filho é esse meu que fica entornando copos e mais copos de cachaça por aí? Que filho é esse meu que está dentro da igreja, mas está dando tombo nos outros aí? Que filho é esse meu aí que eu ensino uma coisa para ele faz totalmente o contrário? Que filho é esse? Filho precisa de correção? Sim, mas tem pessoas que não consertam nem com a correção, elas preferem viver no pecado. E o pior, votam ao Senhor: ó Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor fizer isso para mim, acha que Deus é catieiro, né? Acha que Deus está querendo barganhar alguma coisa. Para começo de conversa, Deus não precisa de nenhum de nós. A glória de Deus e a graça de Deus por si só já basta para Ele. Não precisa de nada de nós. Deus não deve nada para nenhum de vocês, e nem para mim. Não deve nada. Se você vem na casa do Senhor achando, não, eu vou na casa do Senhor porque Deus vai mudar essa história aqui e vai fazer isso, Deus não é obrigado a fazer isso. Ele não é obrigado. Ele não mudou a história do filho dele, que desceu nessa terra como homem, foi crucificado numa cruz, apanhou pra caramba lá, foi vilipendiado, zombado, blasfemaram contra ele. Ele não poupou o seu próprio filho. Agora vocês têm que entender uma coisa: a palavra de Deus fala que nós não devemos temer o diabo, nós devemos temer a Deus, que pode jogar o nosso corpo e alma dentro do inferno. As pessoas hoje querem viver uma vida totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus fala para você ir para lá, a pessoa quer ir para cá, porque a carne, ela precisa ser satisfeita. Não, a minha carne tem que ser satisfeita, então eu vou para o lado de cá que está mais tranquilo. Não, eu vou negociar só um pouquinho aqui, vou negociar só um minutinho aqui, só que esse minutinho pode custar a tua vida. Esse minutinho pode acabar com você. Nessa noite a palavra do Senhor ainda nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O Senhor, Ele manda nós fazermos discípulos. Agora, discípulo é aquele que está disposto a aprender com o mestre. Não existe discípulo que vai chegar a ser maior do que seu mestre. Jesus, ele falou assim: eu fiz obras sim, mas vocês farão obras maiores do que eu fiz. Obras, não ensinamento. Para nós fazermos discípulos, nós temos que ser exemplo. Para nós fazermos discípulos, nós temos que ensinar. Só que tem muita gente que se diz discípulo que não quer aprender. Que não quer aprender. Por quê? Porque na hora que a porquinha começa a apertar nos braços, nas pernas, nos pés, ela dá um jeito de esquivar. Porque ela quer servir ao Senhor, meio escorrega, ela vai mais ou menos, e tal. O dia teve um infeliz aí, nós estávamos fazendo culto
na praça lá daquela escola lá embaixo, lá, como é que chama? São José. Infeliz chamou o irmão da igreja lá, meteu o pau em nós lá, para depois a gente ver ele com a lata de cerveja na mão. Não, eu sou da igreja tal, eu sou do fulano, eu sou tal. É o que a palavra de Deus fala: pobre, miserável, cego e nu. Como diria João Batista e eu nos tempos antigos: raça de víbora. Raça de víbora. Fala que está dentro de um lugar, que congrega no lugar, que é isso, que é aquilo, quer chamar a atenção de quem está fazendo a obra do Senhor, mas é igual porco, só olha para o chão. Não tem nada de cristandade na vida dele. Ah, o senhor está julgando? Isso não é julgar, isso é fato, isso aconteceu. Julgar é você ficar inventando coisa dos outros e achando que é melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós servimos a um Deus que transforma vidas. E você não vai me ver com um copo de cerveja na mão, com um copo de bebida na mão, com um cigarro de maconha na mão, evangelizando os outros. Você não vai me ver fazendo isso. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor diz aqui na palavra: ide, portanto, e fazei discípulos. Oh, glória! É isso que eu estou fazendo aqui. Glória a Deus. É isso que o apóstolo Josué faz lá em Orizânia. É isso que o pastor Wagner está fazendo lá em Alfenas. Estamos formando discípulos para tempos que virão. Agora as pessoas querem chegar e querem apontar, não, porque não sei o que. Sábado, quinta-feira fizemos o culto lá no Santa Cruz. Na sexta-feira a mulher estava aqui no culto. Louvado seja Deus. Ela já não pode se dizer mais inocente, porque ela ouviu a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus já não pode ser tomado mais por inocente. Ah, eu não sabia. Sabia sim, no dia tal você ouviu a palavra. As pessoas estão querendo viver uma vida, quer ser crente, dizer que é cristão, porque é bonito dizer eu sou evangélico. Mas você segue o que o evangelho diz? Fala, é lindo, eu sou cristão, mas você segue o que Cristo diz? Ah, eu sou crente. Não, crente é todo aquele que crê. Você crê nessa parede aqui, você é crente. Você pode dizer que você crê em qualquer coisa. Agora, uma coisa é você dizer que crê, uma coisa é você dizer que é, e uma coisa é você fazer por onde. É por isso que lá nos últimos dias, lá no dia do juízo, o Senhor vai dizer: Maciel, o que você tem aí nas suas mãos para mim? Ah, eu tenho aqui, Senhor, 300 almas que eu conduzi, conforme o Espírito Santo me orientou. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas vai chegar perto do outro, fulano de tal, parede, o que você tem aí para mim nas suas mãos? Eu não tenho nada, eu não fiz nada. Então apartai-vos de mim, que eu não te conheço não. Vai queimar lá no fogo do inferno. Eu quero fazer uma exortação à igreja, porque a palavra ela é para edificação, consolação e exortação. Eu quero dizer, fazendo uma exortação à igreja, e essa exortação começa pela minha vida e vai para toda a igreja. Se Jesus entrasse aqui agora, você conheceria ele? Se ele entrasse aqui agora, você conheceria ele? Entrasse como um mendigo, como uma prostituta, entrasse de qualquer maneira, você conheceria ele? Porque em muitos casos é assim que ele se apresenta para você. Eu não vou falar com aquela moça ali não, aquela moça é prostituta. Eu falar com ela de jeito nenhum. Eu não vou falar com aquele rapaz não, ele é homossexual. Fala de jeito nenhum. Eu não vou falar, aquele cara ali, você tá doido, aquele cara ali, não vou ladrão, matador, assassino, não falo com ele de jeito nenhum. Mas o mais interessante, Jesus foi trocado por Barrabás, que era homicida, salteador, ladrão. Jesus foi pendurado no meio de 2 ladrões. E a palavra de Deus fala que se ganhar uma pessoa, você ganhou o mundo inteiro. E Jesus ganhou uma alma lá pregado na cruz. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo passando ali e lendo: Jesus Nazareno, rei dos judeus.
o sumo sacerdote, não, esse aí não é nosso rei, não, tira essa placa daí. Não tirar não, vai ficar aí. O mais interessante disso tudo, eu quero fazer uma exortação à igreja nessa noite. Hoje à noite é um momento de intimidade máxima com o Senhor. Amém. Momento de participarmos da ceia e relembrarmos tudo aquilo que ele viveu ali nos seus últimos momentos. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você só ceia com o Senhor aqui na igreja? Você só ceia com o Senhor quando você está na igreja? Na tua casa você não ceia com o Senhor. Eu acho interessante que muitas pessoas hoje em dia querem contar bênçãos, querem contar isso, querem contar aquilo, mas só o que acontece com os outros. Ela mesma por si só não tem nada para contar. Mais vazia do que um balão cheio de ar. Ela mesma, dela, ela não tem nada para contar. Ela tem testemunho para contar do fulano, do Bertano, da cura do ciclano, de não sei quem do Bertano, mas dela mesma ela não tem nada para contar. Você dá a oportunidade: fulano, você tem um testemunho para contar? Não tem não, pastor. Fulano, você tem um testemunho para contar? Não tem não. Ô Bertano, você tem um testemunho para contar? Não, eu não tenho não, hoje não tem não. Não entendo isso. O simples fato de você acordar já é um testemunho. O simples fato de você respirar já é um testemunho. Agora as pessoas têm vergonha. As pessoas estão expressando uma vergonha do próprio Senhor Jesus e querem dizer: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas tem vergonha de Jesus. Porque se for para você andar com a sua Bíblia na rua, tu não anda. Bota ela dentro de um saco de papel de pão, bota ela, enrola num saco de arroz, bota dentro da, compra uma bolsa desse tamanho, compra uma Bíblia desse tamanho, dessa grossura, mas esconde a Bíblia. Chega num banco, vai no banco, tá lá aquela fila lá, pessoa puxa conversa com você, você fala de cavalo, de gado, de cachorro, de abóbora, de galinha, mas não fala de Jesus. E aí eu te pergunto: que ide é esse que você está vivendo? Que ide é esse que você não prega para ninguém? Que ide é esse que você não ganha uma alma para Jesus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Que ide é esse que você não ganha uma alma para Jesus? Que discípulo é esse que você está formando? Que o discípulo que você está ali discipulando ele, você só ensina ele a contender. Você só ensina ele a retrucar, mas é incapaz de ir para a palavra de Deus e ensinar dentro da palavra, porque fazer discípulo é ir para dentro da palavra, é ir dentro da palavra lá. É assim, Jesus falou assim, ensinou assim, é assim, assim assado. No estudo que nós fazemos aqui na quarta-feira, nós pegamos pesado no estudo mesmo, mandando fazer dever de casa, igual a escolinha mesmo. Para quê? Porque para você aprender, não só de ouvir, mas aprender pelo fazer também. Amém. E eu tenho plena convicção que no final daquelas 17 lições vai ter muita gente aqui que vai saber o que é ética e o que é antiético. Na quarta-feira nós falamos: fala para mim aí uma coisa que é ética que você faz. Isso, um princípio seu, um costume. Agora fala uma coisa que é antiética que você faz. Todo mundo falou. E o que eu falei? Anota lá e prega na tua geladeira. Isso aí tem que ser um alvo de oração na sua vida. Se você comete coisas antiéticas, está na hora de você começar a orar e pedir a Deus para tirar isso da sua vida. E Ele tira. Jesus falou: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu não entendo certas situações, porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo de coração e o nosso coração é entregue para Ele, existe um domínio dele em nós. E o que nós mais queremos fazer é aquilo que a palavra manda a gente fazer. Se você tem qualquer ressalva
contra o que está escrito na palavra, você tem que rever os seus conceitos, se você realmente se converteu. Eu me lembro que eu tenho um amigo meu que mora no Rio Grande do Sul, e ele, certa vez, ele falou para mim assim, olha, ele falou isso comigo há uns 5 anos atrás, ele falou comigo assim, veio um pastor pregar aqui na igreja, rapaz, e ele entregou uma palavra de Deus aqui, e no final ele falou assim, olha, para você que tem até uns 15 anos aí de convertido, confere direitinho aí se você realmente aceitou Jesus. Os últimos 20 anos para cá, a tecnologia fez assim, ó. Hoje a nossa maior luta não é você ir lá e pregar o evangelho. A nossa maior luta é lutar contra a tecnologia. Tem gente que não quer nem trazer Bíblia, mas quer trazer o celular e ler Bíblia no celular. A Bíblia no celular é para o momento que a sua Bíblia de mão não está com você. É uma ferramenta para você usar lá na hora do seu almoço, no trabalho e tal. Você está lá no hospital e tal, de repente fazendo um exame, aí você pode estar ali lendo a palavra de Deus. Tem pessoas que ela pode ouvir louvores e um monte de coisa na televisão, mas ela ouve tudo quanto é trem, que não tem nada a ver, que está atrapalhado, que ninguém sabe. Tem hora que eu fico até meio espantado como é que as minhas meninas conhecem umas músicas, que misericórdia e tal. As crianças vão para a escola hoje, não é mais para aprender A, B, C, D, 1 mais 2 é 3 na conta remunerada para merinos, porque tem um júri, né? Então 1 mais 1 é 3, porque senão seria 2, né? E tal. Então o que acontece? Vai para a escola, para chegar lá, desde pequenininha, ser jogada uma ideologia totalmente ao contrário na cabeça das crianças. E nós que somos cristãos, ensinamos os nossos filhos um caminho para a escola ir lá e destruir tudo. Tem pai e mãe que não faz nada. Eu me lembro que eu fui na escola aqui um dia, fiquei sabendo que chegou no meu conhecimento aí, não interessa quem falou, chegou no meu conhecimento que, acho que foi ano passado, ano atrasado, acho que foi ano atrasado, chegou no meu conhecimento que eles iam, parece que ia ter umas aulas de educação sexual com as crianças, ano atrasado. Eu fui lá na escola, fui lá e perguntei para o professor, fiquei sabendo isso, quero saber se isso é verdade, se for, estou tirando a minha filha da escola hoje. Não, que isso, não pode acontecer um negócio desse, não pode mesmo não. Não pode mesmo não. Não sou contra ser dado aula de educação sexual para quem entende. Adolescente tem que saber. Criança, negativo. A escola hoje está ensinando tudo ao contrário do que nós ensinamos. Nós ensinamos os jovens a viver uma vida em santidade, a escola está ensinando como ter relação sexual. Nós ensinamos os nossos jovens a viver longe das drogas, as escolas aí, em vez de expandir o PROED para todas as escolas, não, vai só de uma série na outra. Aí você chega numa escola igual lá onde meu filho estuda lá, aquela bagunça, aquela zona lá. Droga para todo lado, nego pulando portão, caramba, 4 e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E aí a culpa é da gente. Um dia eu tive um problema lá na fisioterapia que eu faço lá. Que eu cheguei lá, eu meti um pau no cara lá. Falei rasgado mesmo. Professor dando cantada nos alunos lá. Entendeu? Fala com ideologia petista. Ideologia petista. E eu não tenho medo não, viu gente? Não tenho medo de responder processo, essas coisas, não tenho medo disso não. Processo é pra gente mesmo. Ideologia petista, cantando, aluno lá na escola, e as pessoas achando normal. Achando normal. Aí eu te pergunto, tudo que nós pregamos, ensinamos aqui, sendo desconstruído na sociedade. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
E se o mundo jaz no maligno, meu irmão, o que as pessoas estão querendo fazer lá? Se você já foi tirado de lá, se você já foi arrancado de lá pela misericórdia do Senhor, se o Espírito Santo mostrou para você, ó, aqui não é teu lugar não, meu filho, eu te lavei, eu te remi, vem para cá, aqui é o lugar livre, você não tem que estar lá não, mas eu quero estar lá, eu quero ficar lá, eu preciso ficar lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a porta da igreja está aberta ali, ó. Eu não seguro ninguém aqui. E também não vou atrás de quem saiu também não. Sabe por quê? Porque está cheio de almas aí que nunca ouviu falar de Jesus. Se você ouviu e teve o privilégio de conhecer Ele, e você escolheu ficar lá fora, o problema é teu, meu filho. O caminho do inferno você já conhece. O inferno todo mundo tem. Todo mundo tem o inferno. Agora, o que te tira do inferno é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Todo mundo aí tem um inferno já de prontidão para ele, aguardando ele lá. Todo mundo. Agora, para com essa idiotice de achar que lá no último minuto você vai ter um minuto de perdão. Que Deus vai perdoar você no último minuto lá. Deus vai jogar no mar do esquecimento todos os seus pecados, tudo que você fez de errado e tal, e te perdoou e boa, acabou. Vai nessa não. Vai nessa não, que você pode não ter tempo. Porque a própria palavra do Senhor diz que para Ele um dia é como 1000 anos. Você pode viver 80, 90, 100 anos e perder a tua salvação assim, ó. A própria palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E tem muita gente pisando em falsa aí, meio que surfando, né? Eu vou na crista da onda. Toma cuidado. Para quem gosta de ver aí aqueles mares revoltos por aí, essa onda pode te levar lá para o meio do oceano, você morrer afogado lá. Tem muitas pessoas que precisam de entender que o próprio Jesus, ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós devemos guardar aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde a palavra fala: de 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Hoje, através do Espírito Santo. E a pergunta que não quer calar, de $1 milhão: o Espírito Santo, ele habita em você, ou o Espírito Santo só está convosco? Porque tem uma diferença disso. Está convosco do lado, né? Está convosco do lado. Habitar em mim é morada dentro de mim. Tem pessoas que o Espírito Santo ele anda do lado dele, mas tem lugares que ele vai que o Espírito Santo não entra. Tem coisas que ele vê que o Espírito Santo não olha. Tem coisas que ele lê que o Espírito Santo também não lê. Porque o segundo nome dele é Santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nessa noite eu quero dizer para você, para mim e para você, essa palavra: que nós possamos fazer discípulos, sim, compromissados com a obra do Senhor. Mas a palavra também diz: não joguei vossas pérolas aos porcos, porque porco não sabe o valor que tem uma pérola. O homem sabe, o porco não sabe não. E tem muita gente que se diz ovelha, mas na verdade tem sido porco, porque tem pegado a pérola da palavra de Deus e tem deixado de qualquer maneira, de escanteio. Mais uma vez eu lembro de quando nós fizemos aqui a recapitulação lá, não esqueci a palavra, quando nós estudávamos sobre a volta de Jesus, e eu passei um áudio aqui de uma visão
que um irmão teve em 1956, e a mulher falava assim: eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Nós oramos pelas pessoas, oramos, nós devemos orar uns pelos outros, devemos orar uns pelos outros, mas não podemos deixar de orar por nós mesmos, não podemos deixar de cuidar da nossa vida espiritual. Quando eu deixo de cuidar da minha vida espiritual, outra pessoa vai cuidar por mim, outro espírito vai cuidar por mim. E nessa noite, qual é o espírito que habita em você? Porque da mesma forma que o Espírito Santo, ele habita naquele que verdadeiramente o recebe, tem outros espíritos por aí que pode habitar em você. Espírito de mentira, espírito de avareza, espírito de pobreza, nós já falamos aqui sobre isso. Espírito de preguiça e mais um tanto, né? E nessa noite é a pergunta que eu gostaria de fazer: qual é o espírito que tem habitado em vocês? Espírito de adivinho, espírito de engano. Porque tem pessoas dentro da casa do Senhor que tem um espírito de engano, né? Violento. E ela acha que é Deus que está falando com ela. Hoje de manhã, eu não sei se chegou para os irmãos, mas eu postei algo lá que dizia: nem toda voz que você ouve é a voz do Espírito Santo. Eu postei isso no grupo aí. Não sei em que grupo que foi não, mas eu postei. Acho que eu postei ontem, se eu não estou enganado. Hoje eu levantei cedo, sentei na sala, chega uma mensagem de uma moça no meu celular. E a moça falou para mim: eu estou inquieta desde a hora que eu li essa mensagem que o senhor mandou aqui no grupo, porque aconteceu uma situação assim, assim, assado comigo. A pessoa está falando isso, isso e isso comigo, mas eu não estou sentindo isso. Eu estou sentindo que não é o Senhor que está falando comigo aqui. Eu estou inquieta desde a hora que eu li essa mensagem. Nós somos responsáveis pelo que escrevemos, mas somos responsáveis também por esclarecer o que escrevemos. Nós temos que esclarecer. E para esclarecer o que escrevemos, nós temos que ter um dom que as pessoas estão esquecendo de buscar, que é discernimento de espírito. Porque tem gente que chega, abraça, fala, conversa, põe a mão na cabeça, mas não tem nada de Jesus ali. Certo dia, eu estava vindo de um determinado lugar aí, e uma pessoa falou algo sobre uma outra pessoa, e Deus é tão bom que eu repreendi e cheguei em casa e fui falar com essa pessoa que havia sido alvo desse comentário infeliz. E louvado seja Deus, porque aquela pessoa ia cair. Ela ia cair pela maledicência da outra. Ia cair. Na hora o Espírito Santo tocou no meu coração, cheguei em casa e comecei a conversar com a pessoa. Eu preguei algum tempo atrás aqui, eu não me lembro quando. Você está sentado do lado de uma pessoa que talvez para você a pessoa não signifique nada. E está errado se você pensar assim. Porque Jesus Cristo não morreu só pela sua vida, morreu pela que está do teu lado também. Talvez você ache: ah não, mas eu sou melhor do que fulano, porque eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada, meu filho. Você não tem nada. O que é um carro? Eu fui levantado apóstolo, continuo pregando o evangelho do mesmo jeito, continuo pastoreando essa igreja aqui do mesmo jeito. Isso não mudou nada na minha vida. Mudou sim algumas coisas administrativas, e espiritualmente mudou, mas em outra seara. Mas aqui dentro da igreja eu continuo ministrando a palavra do mesmo jeito, discipulando do mesmo jeito as pessoas. Nessa noite você tem que entender uma coisa, meu irmão.
Quando Jesus veio, a primeira vez, ele era o cordeiro. Cordeiro a gente passa a mão. Amém. A gente passa a mão nele. Só que Jesus voltará como um leão. Experimenta passar a mão no leão. Eu quero dizer para você nessa noite, essa igreja é a noiva de Cristo. Amém. Glória a Deus. E Ele a defende como tal. Por isso que eu quero dizer para você, cadê as almas que você tem ganhado? Cadê as pessoas para quem você tem pregado o Evangelho? Cadê os milagres no seio da igreja? Cadê as pessoas sendo curadas? Não pela minha mão, não pelo aquilo que o Senhor faz através da minha vida, mas através da sua. Se a palavra do Senhor fala que esses sinais acompanharão os que creem, cadê os sinais na sua vida? Cadê as línguas estranhas na sua boca? Cadê as profecias? Cadê a palavra de ciência? Cadê a palavra de sabedoria? Cadê o dom de cura? Cadê o dom de curas? Cadê a operação de maravilhas? Cadê o discernimento de espírito? Ah, pastor, mas é porque o senhor... Não, eu não, filho. Isso aí não é inerente meu não, isso aí é inerente de você. Isso aí não é eu que vou te dar não. Isso é busca. Isso é vida com Deus. Isso é intimidade com Deus. Se não está acontecendo na tua vida o que diz lá em Marcos 16:15, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. Se não está, põe lá para mim, Vanessa, Marcos 16:15. Se não está acontecendo essas situações dentro da igreja, passa, Vanessa. Olha lá. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se você não crê e não for batizado, você não será salvo. Mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Se isso não está acontecendo na tua vida, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem brecha na sua vida. Tem brecha. Ah, pastor, mas eu não sei onde é que está aberto. A hora que Deus te mostra. No fundo você sabe qual que é a brecha. No fundo você sabe qual que é a brecha. Se não está acontecendo nada disso aí na sua vida, meu irmão, tem brecha na sua vida. Tem alguma coisa de errada acontecendo com você e você não está percebendo. Você está negociando com o pecado, você está brincando com o inimigo, você está dando lugar para ele dentro da tua casa, você está fazendo alguma coisa de errado aí que ele não está, que não está se manifestando o Espírito Santo na tua vida através disso aí, ó. Se o próprio Jesus falou isso aí, e ele disse que estaria conosco a todos os dias até a consumação do século, alguma coisa de errado tem aí. Então está na hora de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Está na hora de sermos sinceros com Deus e dizer: Deus, a minha fraqueza é essa aqui. Eu não sei se eu contei para os irmãos aqui, mas eu acho que hoje tem mais gente. Semana passada, era umas 11h30 da noite, eu estava lá em casa, deitado já para dormir. De repente eu estou lá mexendo no celular lá. Chega uma mensagem de um cara que eu nunca vi. Nunca vi o cara. Não sei quem é o cara. E o cara mandou mensagem para mim, não identificou também não. Dizer que viu uma mensagem minha, na qual eu falava de indicava uma mensagem do pastor Hernani Santos. E ele falou para mim assim: olha, pastor, ele me chamou de sargento. Ele falou: sargento, é o seguinte, eu vou fazer a prova da polícia agora, tal, mas eu estou com um problema muito grave, muito sério, que eu não estou conseguindo resolver. Eu falei: o que foi? Eu estou enraizado no pecado da pornografia. Eu não consigo largar, eu não sei mais o que eu faço.
o senhor tem algum tratamento aí que o senhor pode me ajudar, alguma coisa que o senhor pode me falar e etc e tal. Eu fui lá nas minhas mensagens lá do YouTube, e tem uma mensagem minha lá que eu prego sobre pecado sexual, mandei para ele, e ali eu falei umas 8 situações que ele deveria se consertar. Primeira coisa que eu falei para ele: se o teu celular te faz pecar, quebra esse troço e joga fora. Melhor entrar no céu faltando um olho do que ir para o inferno com seus 2 olhos. Se você conversa com pessoas que vai por esse cunho de sexualidade, para de conversar. Vai ler a Bíblia, vai assistir o culto na igreja, vai adorar o Senhor, vai ocupar a sua mente com coisas que vão quebrar as fortalezas espirituais na sua mente. E ali eu orei por ele, e estou orando por ele todos os dias, buscando ajudar essa pessoa. Já aconteceu várias situações de gente que eu nunca vi entrar em contato e pedir ajuda. Por quê? Porque se nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, é a vontade dele que nós temos que fazer, não é a nossa. Se o Senhor me levantou ao pastorar, se me ligar 3 horas da manhã, eu tenho que estar pronto para atender, e não posso reclamar não. Aquele que almeja o episcopado tem que começar a entender isso. Eu falo lá no monte, no último monte, se eu não me engano, que nós fomos lá, o Senhor nos usou ali para dizer algo para algumas pessoas. Primeiro, não seja pedra de tropeço na frente de ninguém. Segundo, não segure o ministério de ninguém. Se tem alguém que tem um ministério, se você puxar, você vai sentir o peso da mão de Deus. Se você segurar, você vai sentir o peso da mão de Deus. Porque uma pessoa só, tem um testemunho que eu já contei aqui, de uma mulher que, por causa do testemunho dela, ela deixou de ganhar 50 mil argentinos. Se uma pessoa só ia ganhar 50 mil argentinos, imagina você. Você posta lá igual o Maciel posta, eu posto, o Lucas posta. O Lucas teve um vídeo dele aí que teve 200 mil acessos, né? 200 mil acessos, um vídeo que ele fez. Eu lembro do vídeo, eu acho que não sei se foi a Maria, se foi a Lavínia que fez do evangelismo. De um dia para o outro teve 15 mil acessos, né? De um dia para o outro. Talvez você ache, mas o meu vídeo 3 pessoas só que viu. Mas teve um dia que eu estava fazendo uma live, tinha 3 pessoas na live. Eu, uma pastora amiga minha do Rio de Janeiro, e uma moça que eu não sabia quem era. E o Senhor usou ali, revelou a vida daquela moça inteira, aonde ela estava, o que ela estava fazendo, a situação que ela estava fazendo. Como ela não me conhecia, ela chamou a pastora e perguntou: como que esse homem aí sabe que eu sou essa pessoa que ele está falando aí e tal. E ela foi, depois entrou em contato comigo. Ela me falou o seguinte: olha, eu pequei, para mim não tem mais salvação, só quando Jesus voltar. Eu falei: minha filha, que doutrina, que heresia que é essa aí que te contaram? Porque senão, para que Jesus ia morrer numa cruz? Para que ele ia sofrer que tudo numa cruz por tua causa? E eu falei: você precisa voltar para os caminhos do Senhor Jesus e apagar essas heresias que falaram aí para você. E ela virou para mim e falou assim: eu tenho 33 anos de idade, tem 30 anos que eu estou esperando Jesus voltar, e ele não voltou até hoje. Depois, é agora que você tem que esperar mesmo. É agora que você tem que... É agora que você tem que ter certeza de que ele está voltando. Porque a própria palavra diz que no final o amor de muitos esfriaria. E as pessoas estão deixando o amor esfriar. Não o amor homem e mulher, não é isso. É o amor ágape. Estão deixando o amor de Deus que chega na sua vida esfriar. E aí você não entende porque que você está lá no teu serviço, te dá uma crise de choro. Você está dentro da tua casa, você não tem vontade de ficar lá. Por quê? Porque você está afastando o Senhor da tua vida. A Bíblia fala que nós não podemos tocar aqui de modo indigno. Mas aí eu te faço uma pergunta: quem é digno? Quem é digno de tocar no pão e tocar no sangue de Jesus? No corpo e no sangue de Jesus. Quem é digno?
Nenhum de nós é digno. Nem eu sou, nenhum de nós somos. Mas o Senhor conhece o que está aqui. O Senhor conhece a força que nós temos feito para renunciar. O Senhor conhece os caminhos que nós temos trilhado. E Deus não é nenhum carrasco para olhar para você e só ver coisa ruim em você, não. Porque senão o Espírito Santo não teria vindo. Se é Ele que mostra para nós o pecado, Ele não teria vindo. Então, para quê? Se é Ele que nos convence do pecado, para quê então? Nessa noite, antes de você tocar no corpo e no sangue de Jesus Cristo, você precisa fazer uma reconstituição aí da tua vida e pedir perdão por situações que estão mal resolvidas aí na tua vida. Para quê? Para que aí sim você não toque lá indignamente e sabendo que está tocando indignamente. Se você não perdoar, nem põe a mão ali. Se você não se perdoa, nem toque ali. Porque na própria oração do Pai Nosso fala: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, eu ofendi o fulano, me perdoa. Pai, o fulano me ofendeu, eu quero liberar o perdão sobre a vida dele. Perdão, meu irmão, não é sentimento, não. Tem gente que acha que perdão é sentimento, tem gente que acha que perdão é amnésia, tem gente que acha que perdão é essas coisas aí. Não, perdão é mandamento. Se você pediu perdão para a pessoa e a pessoa não aceitou, problema dela com Deus para lá. Mas você fez a tua parte. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aquelas duas mulheres que chegaram lá no túmulo de Jesus, e olha só como o Senhor é tão maravilhoso. Lá no tempo de Jesus, mulher não tinha direito de nada. E até hoje em alguns países lá da Arábia, lá não tem direito a nada. Tem que andar de burca, tem que andar de não sei o quê. Naquela época de Jesus, o homem podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Mas para quem que foi que Jesus apareceu primeiro? Para duas mulheres. Então você, mulher, põe uma coisa na sua cabeça: você vale muito para Jesus. A própria palavra diz que o ministério de Jesus era sustentado por mulheres. Mulheres ali ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Você acha que Jesus não comia? Você acha que Jesus não bebia? Você acha que Jesus não precisava de uma túnica, de uma roupa? As mulheres, tem mulheres hoje se colocando numa posição tão misericórdia. Tem prazer do homem chamar ela de cachorra. Tem prazer do homem chamar ela de coisas que misericórdia não posso falar aqui por ética pastoral. Tem prazer de serem menosprezadas em músicas e ainda ouvir essas músicas e bater palma para o infeliz que escreveu uma porcaria daquela. Vocês são finas joias, princesas do Senhor, e tem que se tratar e se portar como tal, não como uma qualquer aí que qualquer um bota a mão, não. Você faz parte da noiva de Cristo, e é Cristo que pode tocar em você. Oh, glória a Deus, aleluia. Se nessa noite, meu irmão, esta palavra falou o teu coração, que não fique só na palavra, mas passe a ação. Amém. As pessoas já estão cansadas de ouvir que Jesus irá voltar. As pessoas que estão tendo o seu amor esfriado, porque cada dia que passa no meu coração arde mais o desejo pela volta de Jesus. Cada dia que passa, cada situação que eu vivo, eu tenho orado, e o Senhor, graças ao bom Deus, tem me feito ver coisas que eu não estava percebendo, que eu não estava vendo.
tem tirado do meu coração desejos, situações materiais. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo. Hoje eu oro a Deus e falo: Senhor, eu preciso de um carro melhor, porque eu preciso fazer a obra do Senhor de uma maneira mais segura, mais assim, mais assado e tal. Sei que na hora certa o Senhor vai propiciar isso. Senhor, eu preciso de uma casa maior para receber os irmãos de fora que vêm para estar congregando conosco aí, para estar recebendo melhor, porque o servo do Senhor tem que ser uma pessoa que recebe bem. Eu oro por isso. Eu não estou orando a Deus pedindo Ferrari, pedindo BMW, para quê? Não preciso disso. Não preciso disso. Daqui a pouco eu posso morar na melhor casa aqui da terra, mas a palavra de Deus fala que tem uma mansão preparada para mim. Uma mansão. Lá no céu eu não vou precisar de carro. E se precisar também, não teve uma carruagem de fogo que levou Elias? Nós andamos nela, filho. Amém. Nós andamos nela. Lá no céu, nós vamos sentar diante de uma mesa. E não vai ser uma mesa simplesinha assim, não. Com pão artificial aqui, ó. Não. Vai ser uma mesa violenta de grande. Glória a Deus. Onde nós vamos estar sentados e o próprio Jesus vai nos servir. Aleluia. O mesmo Jesus que vai me servir na ponta de cá vai servir o irmão lá na ponta de lá. Se você, meu irmão, não sonha com isso, eu não sei com o que você anda sonhando, mas posso te dizer que o teu sonho está tudo errado. Se você não sonha com a volta de Jesus. Nessa noite, falamos tudo isso aqui para chegar nisso aqui, ó. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus. E é por isso, meu irmão, que nós estamos aqui nessa noite, para participarmos da ceia do Senhor, para participarmos e sermos fortalecidos por essa ceia. Isso aqui não é um pedaço de pão e um copo de quissuco, não. Isso aqui representa o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão escalados aí para poder servir a ceia, pode vir aqui na frente. E nessa noite nós estamos preparados. Aleluia. Recebemos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, trazer esta revelação para a tua vida. Amém. Trazer a revelação da palavra para a tua vida. Glória a Deus. E você saiba de uma coisa: Ele ressuscitou. E daqui a pouco, Ele está vindo aí nos buscar. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.